No episódio anterior, falamos como Abimeleque foi alvo do julgamento divino por causa de um grave pecado cometido por Abraão e Sara. Hoje falaremos sobre o cumprimento da profecia sobre o filho prometido, Isaque, por meio de quem emergeria a nação de Israel e, por fim, o Messias. Veremos como o nascimento de Isaque criou uma série de crises na casa de Abraão envolvendo Agar e seu filho, Ismael. Até o papel supremo do próprio Isaque pareceu posto em perigo no complexo das ligações pessoais que compunham a vida do patriarca. E veremos também a história do pacto feito com Abimeleque, a primeira relação clara e amigável que Abraão estabeleceu com os vizinhos pagãos. Certamente você compreenderá mais profundamente este capítulo através dos vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação dos ensinos trazidos aqui ao seu dia a dia. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Deixe o seu like e o seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo de nossas séries de estudo, dos nossos devocionários diários, da nossa rede de oração e intercessão, do nosso podcast e dos nossos louvores, é claro. No Antigo Testamento, são poucos os que vieram ao mundo com tantas expectativas como Isaque. Nisto, ele é um tipo de Cristo, essa semente que o Santo Deus prometera muito tempo antes e que os homens santos esperaram por tanto tempo. Portanto, a mensagem que Sara teria um filho foi cumprida no tempo certo. O Senhor visitou Sara. O termo paked significa visitar no sentido de trazer julgamento ou uma bênção. Nesse caso, foi uma bênção muito apreciada de Deus, garantindo que a concepção teria lugar, cumprindo assim a promessa feita. Sob todos os aspectos, entendia-se como ato incomum de poder criativo divino, porque ambos os pais já tinham passado da idade de gerar filhos. Ao que tudo parecia, o tempo já havia passado, mas Deus mostrou mais uma vez que é Deus sobre todas as coisas, que é o Senhor do tempo e que faz tudo no tempo que Ele mesmo determina para o estabelecimento de seu eterno propósito. A criança nasceu e foi chamada Isaque. Abraão é quem dá aqui o nome a Isaque, e não a mãe dele, parecendo que esse era o costume. Também deu seu nome por ocasião do seu nascimento e não de sua circuncisão, conforme era costumeiro. Afinal, Deus é quem tinha dado o nome a Isaque. Abraão simplesmente obedeceu à ordem do Senhor, em reconhecimento que ambos os pais tinham rido do que parecia impossível. Seu nome, pois, tornou-se um memorial das suas dúvidas, mas também da sua alegria, pois rimos de satisfação e não somente por zombaria. A primeira risada brotou da incredulidade, mas agora Sara riu por causa da alegria de uma impossibilidade realizada. Aqui, Sara deu uma nova direção a seu riso, dizendo que Deus a fizera rir-se, ou seja, de alegria. E todos quantos ouvissem falar sobre Isaque também haveriam de rir-se. Deus cumpriu sua palavra. Ele tinha o poder de produzir vida sempre que quisesse, a despeito das circunstâncias naturais. É interessante notar que Isaque tipifica várias coisas. Ele tipifica a igreja composta pelos filhos espirituais de Abraão, tipifica Cristo, o filho prometido, obediente até a morte, tipifica Cristo como noivo de uma noiva chamada de longe, tipifica a nova natureza do crente, visto ter nascido mediante a intervenção do Espírito de Deus. Abraão circuncidou Isaque em seu 8º dia de vida, conforme Deus havia determinado. O rito da circuncisão foi descrito em detalhes em nossa análise do capítulo 17. Não deixe de assistir. A obediência estrita demandava a obediência imediata a esse mandamento. Abraão serviu a seu filho dando-lhe o sinal do pacto. Que o Senhor nos ajude a não falhar quanto aos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude a dar uma grande herança espiritual e não apenas uma herança física para os nossos filhos. E que o Senhor nos ajude a conferir a eles a espiritualidade e não meras coisas materiais. Abraão estava com 100 anos na ocasião em que Isaque foi circuncidado.
Costumamos dizer, antes tarde do que nunca, mas Deus não opera dessa maneira. O 100º ano de vida de Abraão tinha sido determinado por Deus como o ano certo do nascimento de Isaque. E Deus deu a Abraão mais 75 anos de vida para que ele pudesse estar com seu filho encaminhando na senda da retidão. Sara tinha 90 anos de idade quando deu à luz a Isaque e viveu mais 37 anos. Assim, quem poderia queixar-se de ter tido um filho na idade avançada? Interessante notar que o original hebraico traz o plural filhos. É possível que Sara agora esperasse ter outros filhos, ou a expressão é de natureza poética e o plural não significa mais de um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. É difícil afirmar qual seria a idade de Isaque nesta ocasião. São Jerônimo diz que houve duas opiniões sobre o assunto. Alguns sustentam que as crianças sempre foram desmamadas aos 5 anos de idade, e outras que não foram desmamadas até que eles eram 12. Do discurso da mãe para o filho, em 2 Macabeus 7, versículo 27, parece provável que o desmame se dava aos 3 anos de idade. E em 2 Crônicas 31, versículo 16, Ezequias, fazendo provisão para os levitas e sacerdotes, inclui as crianças de 3 anos para cima, o que é uma prova presuntiva que anteriormente a esta idade eles eram totalmente dependentes da mãe para sua nutrição. Quando foi desmamado, Samuel tinha idade suficiente para ser deixado no tabernáculo em companhia de Eli. Filo fala em 7 anos. O Alcorão fixa o tempo certo de desmame aos 2 anos de idade. Se Isaque foi desmamado aos 3 anos, Ismael devia ter 17. No entanto, é possível que, dado a avançada idade de Sara, contudo, Isaque provavelmente pode ter sido desmamado mais cedo. Portanto, Ismael tinha entre 14 e 17 anos de idade. A ocasião foi celebrada com festejos, algo comum na época entre os povos semitas. Sabemos que na Pérsia e na Índia também havia tal costume. O rabino Rashi imaginava que os vizinhos importantes também foram convidados, como Abimeleque e Éber. A tensão registrada no capítulo 16 aparece novamente aqui, porém desta vez foi Ismael que zombou do bebê Isaque. O capítulo inteiro não cita o nome de Ismael, e nos é dito que o filho de Agar tomara uma atitude que enraiveceu a Sara. Não sabemos o que Ismael fez. Estaria ele caçoando da criança e de sua idosa mãe? Estaria lançando contra ele alguma flecha? Estaria ele imitando os gestos infantis e a fala tati-bitati de Isaque? Estaria ele envolvido em alguma espécie de rito religioso dos pagãos, zombando do espiritual Isaque? Estaria ele ameaçando o menino menor com alguma coisa perigosa? A mesma palavra aqui traduzida por caçoar aparece como rir-se no versículo 6, pelo que é claro que nada de sério estava sendo feito. Ismael não se tinha tornado culpado de algum crime ou violência. Estava meramente agindo como um garoto agiria em meio a uma festa. A Septuaginta e a Vulgata dizem aqui, brincando. Genésio diz dançando. Paulo, como interpretação, diz perseguindo, mas esse comentário foi provocado pela alegoria que ele usou em Gálatas, onde Sara figura como um tipo dos crentes autênticos, a igreja, composta principalmente por gentios, ao passo que Agar simboliza a apóstata nação de Israel, descendente de Abraão, com a sua legislação. Talvez Moisés tensionasse nos dar um jogo de palavras, aquele cujo nome significava riso estava sendo alvo de risotas. Em certo sentido, Ismael transformou o riso de alegria de Sara em uma zombaria. Durante 14 anos, Ismael fora o herdeiro presuntivo de Abraão, mas ele era apenas o filho de uma escrava. No entanto, legalmente falando, de acordo com os costumes da época, ele era filho de Sara e não de Agar. Mas Sara desconsiderou isso. Sara não se esqueceu de mencionar a palavra herdeiro. Não existiria competidor para Isaque. Sem dúvida, tinha havido uma quentíssima animosidade entre Agar e Sara durante todos aqueles anos. É inútil pensar que Agar seria inocente. Quase sempre em uma controvérsia há dois lados. Fosse como fosse, definitivamente não havia lugar para Ismael naquele lar. Ele era inocente, mas teria de sofrer. Assim sucede quando governa o ódio e não o amor. A atitude de Sara, no original hebraico, diz: isso pareceu excessivamente mal aos olhos de Abraão. Sim, era mal,
A maioria dos estudiosos diz que a exigência de Sara era injusta. Sara estava cometendo uma grande injustiça. Provavelmente, há muito ela desejava fazer o que agora estava fazendo, porquanto apenas estava esperando uma boa oportunidade. Na ocasião anterior, Abraão não a protegera, mas apenas permitira que Sara fizesse o que lhe parecesse melhor. Ele tinha aprendido a amar Ismael, mas esse amor era débil e secundário. Sara agora continuava fazendo o que queria, embora seus desígnios fossem maus. Abraão era um homem rico. Isaque poderia ser favorecido recebendo qualquer porcentagem das riquezas que Abraão desejasse dar-lhe. Isso não teria prejudicado Isaque quanto à parte que lhe cabia. Fato é que o nascimento de Isaque foi um sério golpe para Agar e Ismael. Sendo filho único de Abraão, Ismael era o herdeiro de tudo que seu pai possuía e da posição de liderança no clã. No entanto, de acordo com a lei da pátria de Abraão, essa posição de herdeiro foi negada pelo nascimento de Isaque. Não sabemos se Agar e Ismael estavam cientes desse fato, mas Sara estava e destacou o ponto ao marido, mencionando a sua herança. Mas Agar e seu filho deveriam se mudar para outro lugar, visto que nações distintas descenderiam dela e de Ismael, a saber, as nações árabes. Maomé dizia-se descendente direto de Ismael. Outra descendência foi o ódio original entre os judeus e os árabes, que até hoje requeima, provocando morte e destruição a esses dois povos. É digno de nota o fato de Deus ficar do lado de Sara. Isso foi algo inesperado. No Velho Testamento, ele geralmente está do lado dos oprimidos. Desta vez, porém, ele está preparando Abraão para o teste do capítulo 22, pois Abraão aprendera a amar Ismael. E esse amor se devia também ao fato de que Ismael era uma garantia extra do cumprimento da promessa, no caso de que algo acontecesse com Isaque. No entanto, se Ismael ainda fosse uma opção para Abraão, o chamado para sacrificar Isaque não seria tão severo. A semente da aliança de Abraão deve ser um povo por si mesmo, não misturado com os que estão fora da aliança. Sara pouco pensou no que fez, porém Deus ratificou o que ela disse. O que Sara tensionava como um mal e o que Abraão também interpretou como tal, por causa do que era, no tocante a Sara e as atitudes dela, Deus faria redundar em bem. Isaque levaria avante a linhagem de Abraão de um modo especial. Ismael não tinha participação nesse fato. O povo de Israel derivar-se-ia de Isaque. As nações árabes descenderiam de Ismael. Deus tinha um bom destino em reserva para ambos, mas seguindo veredas distintas. O Messias viria de Isaque, mas o Messias seria o Salvador do mundo inteiro, e Deus ama o mundo todo. O povo de Israel seria favorecido entre as nações, mas com o intuito de tornar-se o veículo que aprimoraria a espiritualidade de todos os povos da terra. O pacto abrâmico operaria por meio de Israel, embora com o propósito de abençoar a todas as famílias da terra. Desse modo, Ismael, embora não viesse a ser o ancestral do Messias, ainda assim seria abençoado pelo Messias. Destarte, Ismael foi incluído no pacto abrâmico, posto que indiretamente. Esse pacto é universal e não visa beneficiar somente o povo de Israel. Deus prometeu fazer uma grande nação de Ismael também, por ser ele filho de Abraão. Ismael geraria 12 príncipes, dos quais descenderiam várias nações árabes. Ismael viveu por 137 anos. Portanto, ele teve uma longa vida cheia de bênçãos e de esperança. Afinal, ele era filho de Abraão. Por outro lado, ele era um indivíduo que tinha seu próprio valor, seu próprio destino e sua própria dignidade. Uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Assim como a nação de Israel contava com 12 patriarcas, assim também se daria com as nações árabes. O que Abraão foi para Israel, Ismael foi para os árabes. Desse modo, Ismael tinha seu devido lugar e dignidade, e Deus garantiu isso diante de Abraão para ajudá-lo naquele momento de crise. As palavras "em Isaque será chamada a tua descendência" põem fora de toda dúvida a escolha feita por Deus, trazendo à luz tanto o fato da eleição, como o demonstra Paulo em Romanos 9, versículo 7 a 9, como, para Abraão, o fato de ser Isaque insubstituível. O texto diz que Abraão se levantou pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar.
Pela palavra pão, devemos entender o alimento ou disposições que eram necessárias para ela e Ismael até que eles chegassem a um lugar seguro, o qual deve ter sido apontado por Abraão. O odre de água era feito de pele, normalmente pele de cabra, e tinha de ser carregado nas costas, sendo suficiente para que eles chegassem no local indicado. Isso explicaria a razão da provisão de comida e bebida ser tão pequena. No entanto, isso tem sido uma dificuldade para muitos intérpretes, pois Abraão era um homem rico e poderia ter enviado com eles uma numerosa escolta a algum lugar específico, onde pudessem ficar em segurança. Alguns dizem que Abraão agiu baseado na fé, pois Deus tinha dito que cuidaria de Ismael. E outros chegam a dizer que ele agiu conforme a orientação divina, embora o texto não registre isso. De qualquer forma, Agar tinha tão pouca coisa que podia levar tudo sozinha em seus ombros. Alguns comentaristas modernos insistem em dizer que Ismael também foi carregado, pois o versículo 15 diz que Agar lançou o menino debaixo de uma das árvores. No entanto, é possível que, por ser madrugada, Ismael estivesse dormindo e fosse necessário carregá-lo apenas durante um tempo. Mas a maioria dos estudiosos defende a ideia de que Ismael era crescido demais para ser carregado e que a palavra lançar também exprime bem a esgotada ação de alguém que vinha meio arrimando, meio arrastando o filho para a sombra do arbusto. Segundo alguns acreditam, Agar saiu andando errante no deserto de Berseba porque se perdeu no caminho, por isso houve escassez de água. Berseba, na fronteira do Egito, ficava a cerca de 80 quilômetros ao sul de Jerusalém e 43,2 quilômetros ao sul de Hebrom. Para aqueles que se dirigiam para o sul, era a última parada significativa na Palestina. Nessa região desértica, esses dois viajantes não poderiam passar muitas horas sem experimentar sede extrema. Quando a água acabou, o menino foi tomado de exaustão, e sua mãe o colocou sob a pequena sombra de um arbusto, pois, ao que parece, ele estava morrendo. Talvez o arbusto aqui seja um pinheiro, um carvalho anão ou um junipeiro, que são árvores típicas do deserto. Agar não se sentia capaz de testemunhar a morte de seu filho. No entanto, os autores judeus, em suas interpretações sobre Agar, refletem uma intolerância religiosa tremenda, afirmando que, neste caso, Agar teria vagueado enquanto praticava ritos idólatras, rindo-se de Ismael quando a água se acabou. Não existe ódio que se compare com o ódio religioso. O texto não fala nada acerca disso e nós devemos nos ater apenas àquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras. A distância de um tiro de arco é cerca de 700 metros, pois, segundo intérpretes judeus, 2 tiros de arco cobriam uma milha romana, o que equivale a 1.421 metros,58 centímetros. Portanto, Agar distanciou-se tanto de seu filho que não podia nem vê-lo nem ouvi-lo. Ela não suportava ouvir seus grunhidos de morte, nem vê-lo nas agonias do último suspiro. E a Septuaginta acrescenta, e a criança clamou e chorou. O versículo 17 mostra que Ismael também estava chorando, porquanto lemos que foi a voz dele que Deus ouviu. Eram francos soluços de tristeza. No capítulo 16, Moisés chamou este anjo expressamente Iavé, Jeová, demonstrando que o anjo do Senhor, naquela ocasião, era o anjo que é o Senhor. Agora, o original hebraico diz anjo de Elohim. Elohim é a forma plural de Eloá. Nos escritos em hebraico, o nome de Deus torna-se mais proeminente quando está em sua forma plural, pois tem uma função aumentativa. Portanto, Deus, na sua misericórdia e amor, interveio trazendo esperança, vida e segurança. Agar continuava sendo membro da família de Abraão, embora tivesse sido abandonada. E o Deus dela continuava sendo Iavé Elohim. E ele continuava cuidando dela, mesmo diante do seu abandono. É reconfortante saber que Deus, afinal de contas, é o poder que nos protege e provê para nós, e que ele determina que as coisas sejam usadas em nosso favor. Deus importa-se até mesmo com a queda no chão de um humilde passarinho. E quanto mais não cuidaria de Agar, de Ismael e de nós. O hebraico diz que ela levantou a sua voz, mas seria estranho a passagem dizer que ela levantou a voz e Deus ouviu a voz do menino, e não a dela. Aparentemente, ambos estavam soluçando. Nenhum deles estava orando, mas Deus ouviu o seu clamor de tristeza como se fosse uma oração. É interessante notar que o nome Ismael significa Deus ouviu, e agora o texto nos apresenta a expressão Deus ouviu a voz do menino.
mostrando que o nome Ismael é quase soletrado aqui. Deus ordena a Agar que pegue o menino pela mão, porque o futuro dele estava nas mãos dela, embora Deus fosse o sustentador de ambos. Literalmente, as palavras segura-o pela mão dizem, fortalece nele a tua mão, ou seja, segura-o com firmeza. E assim, conforme comentou Jerônimo, mãe e filho caminharam juntos, companheiros de jornada, sozinhos, embora realmente não estivessem sozinhos, pois Deus estava com eles. Era isso que competia a ela fazer na ocasião, e também deveria guiá-lo durante a vida inteira, pois ela seria sua fiel protetora e guia. Abraão tinha perdido o privilégio de proteger seu filho. Esse privilégio foi entregue a Agar. Deus a fortaleceu, reafirmando a promessa feita outrora. Deus abriu os olhos de Agar. O suprimento de água estava bem próximo, mas não pudera ser achado. Foi necessária a intervenção divina para resolver o problema. A presença de Deus está sempre próxima de nós e é sempre benévola. O poço aqui não é uma cacimba com água parada, mas uma fonte de água corrente. Esses poços eram extremamente importantes nos desertos da Palestina. É muito significativa a afirmação de que Deus estava com o rapaz, pois embora tivesse sido abandonado por seu pai, ele não fora abandonado pelo Pai Celestial. Antes, fortaleceu-se e prosperou no deserto, tornando-se arqueiro e caçador perito. A história revela-nos que atirar com o arco e a flecha era uma das habilidades especiais dos ismaelitas. Ele não foi para o Egito, onde tantos povos semitas tinham se reunido por causa de sua magnificente civilização. Nem se interessara pelas mundanas cidades cananeias. Antes, Ismael tornou-se um seminômade no deserto de Parã, à semelhança de tantos membros das tribos árabes. O deserto de Parã pertencia à Arábia Petréia, nas circunvizinhanças do Monte Sinai. Encontramos 3 nomes desse lugar: El Parã, Monte Parã e Parã. Era um lugar que ficava ao sul da terra de Canaã, a oeste do território de Edom, onde os horeus habitavam em Seir. El Parã era o nome mais antigo de Elat, atualmente chamada Eilat. Agar, que também é chamada de egípcia, provavelmente obteve esposa para Ismael dentre sua parentela daquele lugar, tal como Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque dentre a sua parentela. Autores judeus, como é usual, fornecem-nos pormenores de natureza duvidosa, dizendo que essa deveria ser a sua segunda esposa, depois de ter se divorciado da primeira, cujo nome seria Aishá. Fontes informativas árabes também falam em Aishá. E esse também era o nome de uma das esposas de Maomé, sendo possível ter sido acrescentado às histórias inventadas a respeito de Ismael. Em contraste com o capítulo anterior, aqui Abraão viu que Deus era o escudo que prometera ser e provou o valor da franqueza e da clareza. A cena dá-se a uns 40 quilômetros de Gerar, onde logo poderiam surgir contendas sobre direitos de pastagem. O incidente traz à luz as incertezas e as provações da vida aceita por Abraão. Mas Berseba continuaria sendo a principal base dele e de Isaque, no extremo sul da terra prometida. Ficol era o nome do principal auxiliar e provável comandante-chefe do exército de Abimeleque. Ele aparece no conflito do presente texto e também em Gênesis 26, versículos 26 a 31, onde Isaque se viu envolvido. Esse nome significa boca de todos, e parece que essa era a designação oficial do primeiro-ministro e comandante-chefe das forças armadas de Abimeleque. Ficol, pois, era o braço direito e principal conselheiro do rei filisteu. Abraão tornara-se um poderoso chefe tribal, homem conhecido por sua espiritualidade. Os 2 visitantes, vindos da tribo vizinha, reconheceram tanto o seu poder como as suas bênçãos espirituais. Assim, vieram a ele desejando firmar um tratado, a fim de ser mantida a paz que os tinha preservado já fazia agora bastante tempo. Abimeleque queria firmar um tratado a longo prazo que chegasse, pelo menos, aos seus netos. Os homens são traiçoeiros. A Palestina era uma região onde havia muita crueldade, pilhagem e matança. Abraão era seu vizinho mais próximo, o qual cada vez mais ficava poderoso e próspero. Era um homem que podia dar muito trabalho. Os tratados, por sua vez, eram firmados para serem quebrados. Os homens não costumavam cumprir a palavra empenhada.
Abimeleque, pois, queria um tratado de lealdade a longo termo, que garantisse a paz e a boa vizinhança. Salientou que fora bondoso para com Abraão, devolvendo-lhe Sara, presenteando-o com muitos bens e permitindo-lhe escolher um território. Tendo se mostrado generoso e bondoso, esperava agora idêntico tratamento da parte de Abraão, e queria sua promessa por escrito, em alguma espécie de tratado formal, usando a lei de talião, no latim, lei tal e qual, ou seja, aquela lei que requer que as infrações sejam pagas, recebendo o culpado o mesmo tipo de castigo. Trata-se da mesma lei de vida por vida, olho por olho, dente por dente, estrita quanto aos castigos que devem ser aplicados aos que causarem algum dano ao próximo. Essa lei tinha seu lado positivo: serviço bondoso por serviço bondoso, gentileza por gentileza, generosidade por generosidade. Apesar dessa lei usualmente ser tida como primitiva, foi um passo além da vingança pessoal, visto que dava à sociedade um padrão para julgamentos sociais e castigos aos criminosos. Abraão estava de acordo com a proposta e não hesitou em jurar. Ele também tinha muito que ganhar com uma política de boa vizinhança. Reconheceu a correção dos argumentos de Abimeleque. Realmente havia sido beneficiado graças à bondade do filisteu. A Abraão tinha sido prometida toda a terra de Canaã dentro do pacto abraâmico, mas isso não teria cumprimento senão dentro de mais 400 anos, de forma que o neto de Abimeleque não correria perigo. Como Abimeleque queria paz e um tratado formal que assegurasse a concórdia, Abraão aproveitou a oportunidade para apresentar uma queixa. Ele tinha um poço que servos de Abimeleque haviam tomado à força. Não somos informados se os servos de Abraão reagiram com violência ou não, e o mais provável é que o poço tenha sido devolvido a Abraão, ou os dois encontraram uma maneira de compartilhar do bem. Como já foi dito, esses poços eram fontes que jorravam e eram um bem muito valorizado nos desertos da Palestina. Eram sistemas que permitiam a continuação da vida. A água era escassa e cavar um poço era uma tarefa cara e laboriosa. E o texto nos informa que Abraão havia cavado o poço. Considerando o tamanho dos rebanhos de gado vacum e gado ovino de Abraão e Abimeleque, é possível que estivesse sendo disputado todo um sistema e não um único poço. Portanto, ao que parece, Abimeleque não tinha baixado ordens quanto ao confisco do poço. Algum subordinado seu tinha tomado a iniciativa, passando por cima da autoridade de seu senhor, e Abimeleque nem ao menos tinha ouvido falar da questão. Portanto, Abimeleque era inocente quanto a qualquer infração das regras de boa vizinhança. O texto cala-se sobre como a pendência foi resolvida, e cabe a nós imaginar a solução. Alguns intérpretes têm pensado que a visita de Abimeleque foi ocasionada pela questão sobre o poço, mas o próprio texto não nos fornece nenhum indício a esse respeito. Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, como garantia de boas intenções. Esses animais tornaram-se um símbolo do tratado firmado. Este é o primeiro pacto feito entre iguais registrado nas Escrituras. O presente também parece ter sido uma espécie de presente simbólico pela perda do poço ou sistema de poços. Ou talvez os dois, dali por diante, usariam ambos os sistemas. Abraão, pois, afiançou por meio do presente que ele mesmo havia cavado o poço. Não estava mentindo. Talvez a questão das ovelhas e dos bois tenha envolvido alguma espécie de sacrifício religioso que fazia parte integral do estabelecimento do acordo. Mas isso não pode ser afirmado categoricamente. O certo é que houve uma cerimônia com duas partes. Primeiro, Abraão apresentou uma queixa que estremeceu as relações entre seus pastores e os homens de Abimeleque. E, ao que parece, Abimeleque prometeu corrigir a injustiça, pois Abraão o presenteou com ovelhas e bois. O próximo movimento do patriarca confundiu Abimeleque, pois 7 cordeiros foram separados do rebanho. Por quê? A resposta era que seriam em testemunho de que o poço, junto do qual os homens estavam sentados, pertencia a Abraão. Diferente dos costumes pagãos dos seus antepassados, Abraão não invocou uma série de deuses e deusas para testemunhar o acordo. Ele ofereceu um presente que serviria de selo do concerto. E ao que tudo indica, os dois homens solenemente fizeram um juramento de compromisso e finalizaram a cerimônia. O poço recebeu o nome conforme esta ocasião. O nome Berseba é ainda hoje o nome de uma cidade em Israel,
e pode significar poço do juramento ou poço das 7, em referência às 7 cordeiras. O termo hebraico be'er quer dizer poço, e Shebá significa juramento, estando também relacionado ao número 7. Abraão, estando agora num bom lugar, permaneceu muito tempo nele. Provavelmente as tamargueiras que plantou foi seu lugar de oração. Pela primeira vez, Abraão, além de ganhar o respeito de um monarca pagão vizinho, estabeleceu uma relação formal mutuamente benéfica. Ali fez não só uma prática constante, senão também uma profissão franca de sua religião. Ali invocou o nome de Jeová como Deus eterno. O termo hebraico usado é Yahvé El Olam. Nas escrituras, o termo hebraico Olam é usado para indicar coisas secretas ou ocultas. Também é empregado para falar de uma era ou de um tempo indefinido. Daí originou-se a ideia de eternidade, de tempo indefinido e interminável. No Novo Testamento, a palavra grega usada para traduzir o termo hebraico é aion. Quanto ao termo hebraico El, também já o analisamos. Fala de poder e autoridade. Deus é o poder eterno, o poder que a tudo controla. Ele é o Deus todo-poderoso e eterno, cuja autoridade não diminui nem se altera. Neste versículo, El Olam é adicionado a Yahvé, Senhor, servindo para falar de um de seus atributos. O título divino Olam figura aqui pela primeira vez na Bíblia. No grego, teríamos a combinação correspondente, Theos Aionios, o qual é de eternidade em eternidade, o criador e sustentador do universo, bem como o preservador de todas as criaturas ali existentes. Esse título, Deus Eterno, parece ser dado como se Abraão dissesse que ele não depositaria sua confiança em um rei terreno e não estava buscando uma aliança pela qual estivesse se apartando do Deus Eterno. Abraão morou na terra dos filisteus durante bastante tempo. Comentaristas judeus disseram que essas jornadas de Abraão duraram 26 anos. Abraão peregrinou na terra em que ele, contudo, tinha um domicílio fixo. Disso aprendemos que sua mente não estava tão fixa nesse estado de repouso a ponto de o impedir de considerar o que anteriormente ouvira da boca de Deus, que ele, com sua descendência, seriam estrangeiros até o término de 400 anos. Os filisteus estabeleceram-se em massa na Palestina em cerca de 1200 a.C., mas, antes mesmo dessa época, comerciantes marítimos estabeleceram-se nas costas mais orientais do Mediterrâneo desde a época de Abraão, aproximadamente de 2166 a 1990 a.C. A palavra moderna Palestina deriva-se dos filisteus. Canaã era o nome alternativo e mais antigo para a Palestina. O nome Fenícia, talvez derivado do vocábulo grego phoinos, significa avermelhado, queimado de sol, que pode ter se originado na tintura púrpura ou avermelhada, que era um dos principais produtos da região. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Siga o nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast. Você será ricamente abençoado.